Olá, crianças! Eu espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindas a mais uma aula online de ciências, isso mesmo! E hoje nós vamos dar continuidade à nossa investigação, à nossa exploração sobre as plantas. Isso mesmo, nós já estudamos a estrutura dela, do seu corpo, de como ela é formada. Já vimos o processo de alimentação das plantas, que é através da fotossíntese. E vimos também o processo de respiração das plantas, que acontece pelas folhas, não é isso? Ou pelo caule, pelas raízes, depende do tipo da planta. E hoje a gente vai estudar sobre a reprodução. Como é que as plantas vão se originando, como é que nasce uma planta, né? E a gente vai explorar sobre isso um pouco. Lá no nosso livro, na página 163, tem um texto que vem falar sobre isso, né? De como as plantinhas se reproduzem, de como elas nascem. E isso se chama, né, esse processo acontece a partir dos grãos de pólen. Os grãos de pólen é um pozinho amarelo que fica nas flores, certo? E esse pozinho, quando se espalha e chega até uma outra planta, até uma outra flor, acontece a reprodução. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como é que esse grão de pólen chega até uma outra flor, até uma outra plantinha? Pois bem, esse grão de pólen, que ele é um pozinho amarelo que fica lá nas flores, ele é levado pelo vento, o vento bate na florzinha e leva um pouco do grão de pólen que cai em outra plantinha. Ou através dos animais, por exemplo, os pássaros como o beija-flor. Quando o beija-flor beija uma florzinha, ele pega um pouquinho do grão de pólen e quando ele vai beijar uma outra florzinha, ele acaba deixando aquele pozinho que pegou na flor anterior, na nova florzinha que ele está beijando. Tá certo? E ali ele mistura o grão de pólen e vai ter uma nova reprodução. Ou através da abelha, ou de alguns outros insetos e pássaros, tá certo? Então, esse grão de pólen, vocês vão lembrar que é um pozinho amarelo que é levado de uma flor até a outra e que ajuda na reprodução. E ele é levado pelos animais ou pelos insetos, tá bom? Ou pelo vento, né? Acontece também. Então, é assim que acontece a reprodução, ou através das sementes. Cai uma sementinha, ela germina e ali nasce uma nova planta. Já na página 164 do nosso livro, a 163, vocês vão realizar a leitura com a ajuda do papai, da mamãe, do irmão mais velho, com a ajuda de alguém, tá certo? Já na página 164, a gente vai fazer uma revisão da parte da estrutura da plantinha, de como ela é formada. Você vai escolher duas plantas que você conhece, por exemplo, eu conheço o pé de bananeira. Você desenha o pé de bananeira. Ah, eu já conheço o pé de coqueira, desenha o coqueiro. Qualquer plantinha que você conheça, mas tem que ser duas. O que é que você vai fazer? Você vai primeiramente escolher, tá certo? Depois vai desenhar e depois vai dizer as partes da planta, assim como estava lá na página do livro 160, que nós colocamos o nome das plantinhas, das partes das plantinhas, as folhas, o caule, as raízes. Você vai fazer da mesma forma no seu desenho, tá bom? Mas lembre-se, não pode responder no livro, tem que responder no caderno, tá certo? Então, você vai desenhar na página 164. Lá no seu caderno você vai desenhar e depois vai colocar as partes das plantas. E na página 165 você vai encontrar uma diversidade de plantas, várias plantas aqui. Plantas que têm cores diferentes, formato, tamanhos. E você vai tentar identificar qual o nome daquela plantinha e vai colocar o título, o nome dela ali, tá certo? Isso também no caderno. Então, as páginas do nosso livro, da nossa atividade de hoje, se encontram no livro, módulo 1, as páginas 163, 164 e 165. Já no nosso livrinho verde de atividades complementares,
As nossas atividades estão nas páginas 65, 66, 67 e 68. Só reforçando, nada de responder no livro, tem que responder no caderno. Além dessas nossas atividades, nós vamos fazer uma experiência de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de uma plantinha. Quem aí já plantou um feijão? Pois bem, a gente vai fazer a plantação do pezinho de feijão. A gente vai precisar de uma vasilhinha de plástico, pode ser um copo descartável, pode ser uma vasilhinha de plástico, algodão e feijões. Como é que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu potinho, o algodão vai simbolizar a terra, vai substituir a terra. Você vai abrir o algodão, vai forrar no seu potinho, vai molhar um pouco, não pode molhar muito, só um pouco. Bota algumas gotinhas de água e coloca o seu feijãozinho e fecha, embrulha para ele ficar enroladinho dentro do algodão, tá vendo? Ó, o algodão você vai molhar, molha o algodão, coloca o feijãozinho dentro e coloca ele em um local que ele leve luz solar, tem a luminosidade do sol, mas que não fique totalmente seco. Por exemplo, eu posso colocar numa janela ou em um local lá no meu quintal, onde pega um pouquinho de sol para ajudar o meu pezinho de feijão crescer. Lembra que para a plantinha crescer ela precisa de água, de luz solar e de nutrientes da terra? Mas aqui a nossa terra vai ser simbolizada pelo algodão. Então você vai ficar todos os dias colocando um pouquinho de água. Lembra que não pode molhar muito. Coloca um pouquinho de água e observa. Depois de uns 3 dias, já é para o seu feijãozinho estar criando umas raízes. E a partir dali ele vai começar a crescer, crescer, crescer. Mas para isso você tem que cuidar dele todos os dias. Colocar um pouquinho de água, deixar ele um pouquinho no sol, tá certo? E quando ele já tiver grandinho, de um tamanho de 20 centímetros, a gente vai precisar tirar ele desse potinho, porque ele já vai estar apertado, o algodão já não vai mais ser o suficiente para ajudar ele a crescer. E a gente vai precisar botar ele na terra, porque ele vai precisar de nutrientes, de mais água, de mais sol. E a gente vai ter que colocar ele na terra, mas para isso você vai precisar da ajuda de um adulto. Mas aí vocês perguntam, tia, mas para que isso? Isso é para a gente acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do nosso pé de feijão. Então você vai plantar do jeito que eu disse, precisando de um potinho, de um algodão, de feijões, e vai molhando todo dia um pouco, coloca no sol e observa o crescimento do seu pezinho de feijão. E todos os dias você vai lá no seu caderno e desenha um pouco ou escreve como estava o seu pezinho de feijão naquele dia. Você vai fazer essa observação do seu pezinho de feijão durante uma semana. Então, por 7 dias, você vai observar e desenhar e escrever o que aconteceu com o seu pezinho de feijão naquele dia. Tá bom? Então, a nossa atividade é essa. Depois, bate foto de como ficou o seu pezinho de feijão. E quando a gente retornar para a escola com nossas atividades presenciais, eu vou querer ver como ficou o seu pé de feijão, tá bom? Então é isso. Boa atividade. Hoje nós temos atividades no livro e temos a plantação do nosso pezinho de feijão, tá bom? No mais é isso. Boa atividade, boa plantação do pezinho de feijão e até a nossa próxima aula. Beijos!